Na aula de hoje, pessoal, a gente vai... nas aulas anteriores, né, a gente falou um pouco sobre a história da internet, né, como é que a internet se deu início, tanto no mundo como aqui no Brasil. A gente falou também sobre a história do computador, né, quando foi que surgiu os primeiros computadores, para que é que serviam os primeiros computadores, qual era o intuito, né? E a gente foi até os dias atuais, né? Desde o computador sendo utilizado lá para a Segunda Guerra Mundial, né, para obter informações do inimigo, até hoje em dia, que hoje em dia a gente utiliza um computador, o conceito computador mudou bastante, né? Porque agora a gente nem chama, existe o computador, mas agora os objetos smart, né? A televisão smart, o celular smart também, né? Eu acho que vocês nunca tiveram um celular que não era smart, mas antes de 2010, 2011, existiam celulares que ainda não eram smart, televisões, e tudo isso engloba no conceito de computador, né? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai conhecer um pouco dos objetos, principalmente dos componentes que existem dentro de um computador, certo? A gente vai tentar entender como é que um computador funciona em si, né? Quais são os objetos, quais são os componentes e para que serve cada componente, beleza? Aí o primeiro componente e o mais importante que a gente vê dentro de um computador é a placa-mãe, certo? A placa-mãe, pessoal, é como se ela tivesse a função de ligar todas as outras ferramentas que existem dentro do computador. É como se ela tivesse a função de estar fazendo essa conexão dos outros componentes, certo? É na placa-mãe que a gente vai colocar a memória, é na placa-mãe que a gente vai colocar o processador, os drives de vídeo, drive de áudio, as placas, né? Placa de áudio, placa de vídeo, os cartões, os pentes de memória, certo? Tudo que a gente vai colocar no computador, os componentes, eles vão estar ligados nessa placa aqui, ó, que a gente chama de placa-mãe, né? Isso aqui já é uma placa-mãe bem antiga, né? Não sei se vocês já viram ou já tiveram acesso a essas placas-mãe de computador gamer, né, como chamou hoje em dia, é bem diferente, certo? Ela tem muito mais componentes. Aí a gente vê aqui nessa placa esses componentes, né? Tanto os capacitores aqui, como as entradas, né? Para colocar essas placas, essas placas, essas entradas de componentes. Beleza? Esse aqui é o maior componente, certo? Lá do gabinete, que a gente também vai conhecer o que seria um gabinete. E ela aqui já foi a peça mais cara do computador. Hoje em dia, uma placa de vídeo, ela é bem mais cara do que uma placa-mãe, né? Uma placa-mãe pode chegar a seus 1.500, no máximo, R$ 2.000. Uma placa de vídeo, a última que eu vi era 7.000. Olha o preço, né, que tá agora as placas. Um outro componente, pessoal, que a gente chama, é como se fosse o cérebro do computador, certo? Que é a CPU, é a unidade central de processamento. É ela que vai realizar todas as funções, certo? É ela que vai realizar todas as funções de decisão do computador. É como se realmente fosse o cérebro do computador, certo? Ele é encaixado na placa-mãe, ele é encaixado nessa região aqui da placa-mãe, ó. E é ele que vai informatizar, né, e decidir todas as informações. Então, quando eu pedir para imprimir alguma coisa no computador, então ela vai passar pelo processador, né, que tanto pode ser chamado de CPU como de processador, né, que ela faz o processamento de todas as informações que tem no computador. Por exemplo, agora eu estou transmitindo aqui essa videoaula para vocês. E essa videoaula ela está passando pelo processador. Graças ao processador, ele está lá executando informações, né, tanto para a placa de vídeo como para outros componentes. E a partir daí a gente consegue realizar nossas atividades, né? Alguém quer falar? A Graziela levantou a mão. Quer falar, Graziela? Não, tio, é só que a Emily tá pedindo pra aceitar ela. Ah, pronto. Acho que deu certo. Deu certo? Ela entrou?
Dê uma olhada aí que eu... Entrou. Entrou, né? Beleza. Vou voltar aqui. Um outro componente que é mais utilizado para manter a memória do computador é uma bateria de lítio, certo? Essa bateria, ela meio que guarda informações que ficam salvas dentro do computador, mesmo ele estando desligado. Por exemplo, ela vai guardar informação de hora, de data, essas informações que são mais curtas. Não sei se vocês já ligaram o computador, que toda vida que vocês ligavam esse computador estava com a hora errada, ou estava com a data errada. Já aconteceu com alguém de pegar um computador e toda a vida ter que ajeitar a hora? Alguém sabe? Alguém já viu, já pegou um computador assim? Geralmente, quando isso acontece, é essa pecinha aqui, ó, que está já esgotada, né? É a bateria que fica localizada bem nessa área aqui do computador, da placa-mãe, que deixa armazenar essas pequenas informações, certo? Mesmo eu estando com ela, com o computador totalmente desligado, mas essas informações ficam salvas, certo? Principalmente informação de data, de hora, de fuso horário, essas coisas que o computador armazena, fica registrado aqui nessa pequena bateria. Um outro que é muito importante para o resfriamento, né, do computador é o cooler, certo? Ele fica localizado bem em cima do processador, né? Ele fica localizado nessa região aqui também, ó, em cima do processador. E como o próprio nome já diz, ele serve para resfriar o processador, certo? O processador do computador, como ele está realizando muitas atividades, é uma peça do computador que esquenta muito. É igual o celular de vocês. O celular de alguém esquenta muito, pessoal? Esquenta bastante, principalmente se estiver jogando. Quando vocês estão jogando Free Fire aí, o celular não esquenta não, pessoal? O meu tablet da escola, ele esquenta muito. Está esquentando, né? Isso provavelmente é um problema, porque nesses tablets também tem um sistema de resfriamento. Pode ser o processador, como está trabalhando muito, principalmente quando você está jogando, porque quando você está jogando é muita informação aparecendo no celular, né? Tá surgindo novos cenários, vem inimigo, tem tiro, tem essas coisas, tem. Ou então tá jogando um jogo de carro, o processador ele trabalha muito para jogar essa informação na tela. Então a gente precisa ter um cooler para resfriar esse processador, porque um processador que esquenta muito chega a um ponto que ele começa a literalmente derreter, ele começa a se fundir. Isso se não queimar antes, né? Mas o utilizado para isso, né? Todo computador tem uma temperatura que é ideal para o seu funcionamento correto. Geralmente, a temperatura de um processador é para estar na casa dos 60, 70 graus, certo? Isso se estiver fazendo atividade simples. Se você estiver jogando no computador, até no celular mesmo, né, que também tem um processador, se você estiver jogando, a temperatura vai a 80, 82, por isso que você sente o celular esquentar, certo? Ele não queima a sua mão, né, porque o processador é muito pequeno para isso, mas se você for tocar no processador quando tá nesse momento lá, não tá ligado, principalmente no celular, você vai queimar a sua mão. Ele não queima através do aparelho, porque tem plástico, né? Tem muita coisa depois para evitar que queime a sua mão. Na verdade, professor, nesses casos toma choque elétrico, que não é um choque por calor, mas é um choque pela eletricidade que aquilo está conduzindo. Exatamente. Principalmente se estiver ligado na tomada, né, Pedro? Não sei se você. Sim, choque elétrico. Choque elétrico também é afetado se o negócio está conduzindo energia. Mas você já viu, eu já vi casos, acho que não em computador, mas em videogame, de ter choque elétrico pela antena da televisão. Não sei se vocês já viram, principalmente quando está chovendo, porque quando está chovendo, pode ser que caia um raio e a antena da televisão, se a antena for externa, né, se a antena ficar fora da casa,
pode passar energia e queimar a televisão. E se você tiver no videogame, pode queimar o videogame também. É difícil ter o risco de choque elétrico, é mais com o celular, né? Principalmente se você tiver com o celular ligado na tomada. Por isso que não é aconselhável, pessoal, jogar com o celular na tomada. Ah, professor, meu celular descarrega rápido. Eu tenho que ficar com ele na tomada. Mas já aconteceu já aconteceu pessoas que morreram, certo? Por isso, por estar usando o celular com ele ligado na tomada. Justamente tá usando ele no carregador. É muito irônico isso. Mas, assim, é interessante porque essa tecnologia dos celulares, elas mudaram. Antigamente, né, eu acho que vocês nem pegavam o celular assim, que a bateria era de lítio. Era de lítio? Acho que era lítio o nome. Que era... Não, lítio são as baterias de hoje, se eu não me engano. As baterias de hoje são feitas de lítio porque aguentam mais armazenamento elétrico. Pedro, hoje em dia essa tecnologia de lítio, eu não lembro qual era a outra tecnologia que tinha, mas o pessoal falava muito assim, cara, não carrega o teu celular quando tiver com 50%, porque pode ser que a bateria fique viciada, certo? Isso daí, quanto mais você carregava sem a bateria descarregar toda, mais o celular ia ficando viciado. O celular entendia que 50% era zero. Aí, por isso que ela descarregava rápido, ela não armazenava muito. Hoje em dia, não. Hoje em dia é até mais saudável para a vida útil do celular de vocês não deixarem o celular descarregar total. Não sei se vocês já perceberam quando o celular descarrega total, não fica mais difícil ligar, né? Demora um pouquinho, principalmente com celulares mais antigos. E por que que o celular também vai, com o tempo, ele vai descarregando mais rápido? Será que o problema é a bateria? O problema, pessoal, pode ser a bateria também, mas o problema maior é porque cada vez mais os aplicativos vão se atualizando e vão exigindo mais do processador. É por isso que quando o seu celular fica mais velho, ele começa a esquentar muito. Porque os aplicativos que são atualizados, eles já são aplicativos para celulares mais modernos. E o processador que tem no seu celular tem que trabalhar mais para conseguir utilizar aquele aplicativo. É por isso que ele esquenta. Tipo, você tem um celular de 2016, professor, meu celular esquenta aqui, eu estou no Instagram e meu celular aqui está quente. Por quê? Porque aquele aplicativo do Instagram, ele foi atualizado para celulares mais modernos. Até o momento que o seu processador, o seu celular, não vai conseguir acompanhar, né, a atualização do aplicativo, aí ele para de usar. Então, geralmente é assim. Ele esquenta muito porque está tentando acompanhar o aplicativo até um ponto que o aplicativo já não roda mais naquele tipo de processador, naquele tipo de celular, certo? E o cooler no computador, ele vai servir justamente para isso. Esse aqui é um cooler bem, bem simples, né? Hoje em dia tem aqueles cooler que é a água, né? Tem tipo como se fosse um carburador. Tem refrigeração à água. E professor, complementando o negócio que o senhor disse sobre com o tempo os celulares vão ficando mais fracos, vamos dizer assim, não é só por causa do obsoletismo, dos aplicativos atualizarem, seu celular ficar mais para trás. É também porque a vida útil do celular é definida por quantas cargas ele recebe, quantos carregamentos você coloca o tablet. O tablet não, o celular. Sendo que, em média, depois da milésima centésima vez, o celular vai morrer total. Geralmente, quase ninguém chega a esse ponto, mas o tempo de vida do celular não é definido por anos, dias ou meses. É definido por quantas vezes você coloca ele para carregar. Tem um prazo de validade, né? Quando você... Sim, o prazo que é definido pelo quanto você carrega ele. Principalmente aparelhos da Apple, né, Pedro? Não sei se já viu. Tem lá o seu ciclo de vida, né? Quantos ciclos aquele notebook, né? Acho que não é iPad. iPod. É o notebook da Apple, pronto. Esqueci também. MacBook. Bateu o MacBook. Isso, MacBook. O MacBook, ele tem lá, quando você abre lá as configurações dele, tem lá o ciclo de vida, né, da bateria, que você utilizando muito, é até um problema que
não sei se a Apple conseguiu resolver, porque depois do iPhone 8, eu parei de acompanhar assim, a atualização Às vezes da a Apple. Apple nem quer mesmo mudar isso, porque, bem, se você dá um tempo de, vamos dizer, você dá um tempo de vida para o seu MacBook, as pessoas, quando perceberem que aquele tempo está chegando, vão ficar mais apressadas para comprar outro. Isso dá mais lucro para elas. Eu acho que essa é a real intenção deles, na verdade. Porque esse meu iPhone aqui é o iPhone 7 e, assim, os aparelhos da Apple, eles são muito bons, realmente, qualidade ótima. Mas o único problema é a bateria, porque, assim, morre muito fácil. E se chegar em 70%, o celular literalmente morre. Dizem, né, que esse problema foi resolvido no iPhone 9, se eu não me engano. O iPhone 9 ou foi o 10. Eu não sei dizer, não sei se esse problema foi corrigido. Mas parece que eles, como o Pedro falou, eles fazem isso porque, tipo assim, se você tem condições de comprar um iPad, porque um iPad, produtos da Apple, são para pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, né? Um poder aquisitivo melhor. São objetos de luxo, dá para dizer. Assim, geralmente, assim, mas professor, eu parcelei o meu em 20 vezes. Minha mãe parcelou em 20 vezes para pagar. Tem essas pessoas, mas o comum são pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, né? E conseguem comprar esse celular novo na loja e tal, consegue comprar no lançamento, né? Então, eu imagino, né? É só suposição minha. O que a Apple deve imaginar? Poxa, se essa pessoa tem esse poder aquisitivo para comprar, então se o celular dela, se o der problema, ela não vai mandar ajeitar, ela vai comprar outro. Então, para a gente, compensa mais você comprar outro celular, que a Apple está ganhando mais, do que tá ajeitando, né? É por isso que todo ano tem lá, né? O seu iPhone 10, acho que está no 13, né? Saiu o 13. É o 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Pro Max Plus. As empresas, elas lançam, tipo, a mesma versão com melhorias mínimas e dizem, é novo, compra. É isso. Sim. Outra coisa interessante é que a Apple, ela é uma empresa muito, vamos dizer, gananciosa nesse sentido de venda, porque até, acho que 2016, mais ou menos, o celular mais vendido da Apple, que tava, na época era o iPhone, que na época o mais recente era o iPhone 8, o iPhone 7, eu não lembro direito, o melhor celular de lá era esse, que estava na melhor geração, e só que o pessoal comprava mais o iPhone 6, o iPhone 7, que já era o celular já com tela grande, dava para usar. Só que chegou um ponto, acho que foi em 2018, que a Apple lançou uma atualização no celular que dava mais processamento para o celular do que ele podia aguentar. Me mudei por acidente. Que ele forçava o celular a travar e assim forçava o pessoal a comprar um novo, achando que era porque o celular estava ficando velho. Aí a Apple recebeu um processo por isso e ela retirou a atualização, ela alterou. Sim. É muito comum as empresas utilizarem isso. A atualização traz melhorias, né? Geralmente, para que serve uma atualização de aplicativo? Ou é para corrigir erros, né? Corrigir bugs, né? Que tem no aplicativo, ou é para implementar ferramentas novas, né? Mas quando implementa ferramentas novas ou vai corrigir erros, exige mais do celular. Aí é algo que é meio cíclico, né? É por isso que muita gente diz que, na minha época, a televisão lá de casa, acho que os avós de vocês devem dizer isso. Minha TV durou 20 anos. Beleza, porque nesses 20 anos, a televisão o modelo de TV em si, ela não exigia tanto, né? A programação não exigia tanto na televisão. Hoje em dia, uma televisão de 10 anos, ela já sofre bastante, né? Principalmente se você utiliza a internet dessa TV. Acho que há 10 anos é quando vai surgir as primeiras smart, né? Acho que 8, 10 anos. Mas é porque sempre essas atualizações, certo? Aí, pessoal, voltando aqui, mais um componente do computador, né? É o gabinete, certo? Esse gabinete é como se ele fosse... uma espécie de caixa, né? E é ele que vai armazenar todos esses componentes, né? Nele que vai ficar
a placa-mãe, como a gente viu, vai ficar o processador, vai ficar todos os componentes para a gente conseguir fazer esse computador funcionar, certo? Esse gabinete aqui, se ele tiver com todos os componentes, é como se ele fosse o computador. É o computador, certo? É o computador, é a base do computador. Se eu quiser ligar esse gabinete numa TV, em vez de eu ligar no monitor, né? Ele vai funcionar. Se ele tiver uma placa de vídeo que tenha HDMI, né? Que a gente vai ver as placas de vídeo, ele vai funcionar normalmente, certo? Tem gente, né, que prefere nem utilizar gabinete, ou não prefere utilizar o monitor e utiliza na TV, né? Porque a TV é maior, tal. Mas se eu quiser ligar um computador sem o gabinete aqui, eu consigo ligar, certo? Meu primeiro computador, eu consegui montar ele em cima de uma caixa de sapato. Mas tem algumas artimanhas, né, para você conseguir fazer isso, mas tem como você utilizar um computador, é mais arriscado porque o gabinete ele fica protegido. Aqui ele protege as peças, os componentes de poeira, às vezes, né, acumula poeira, mas protege de mais poeira, protege da umidade, protege de acidente, né, de você dar uma pancada, você derrubar. Se você derrubar os componentes que você liga e não tiver dentro do gabinete, pode ser que você quebre um desses componentes, né? Então, o melhor mesmo é você ligar, e o mais comum, né? Você ligar o seu computador e colocar suas peças dentro de um gabinete. Esse aqui é um dos mais simples, né? Hoje em dia já tem aqueles gabinetes que piscam luz, né? Passa o water cooler, né? O cooler d'água, passa por ele, brilhando, com as luzes. Parece uma nave espacial, né? Aqui, alguns exemplos, né, de gabinete. Olha o gabinete que o cara fez aqui, né, do Homem de Ferro. E esse outro aqui do Chaves, ó. Esse que eu mostrei anteriormente é um dos mais simples, né? Mas a imaginação da galera vai além, certo? Tem gente que monta o computador dentro da parede, tem gente que monta o computador aí dentro do Homem de Ferro, né, dentro do Chaves. Bem interessante, né? Pessoal, um outro componente é o HD, certo? Que a gente também chama de hard disk. O HD, pessoal, é onde vai ficar armazenado todos os dados que vocês criaram, que vocês baixarem do seu computador, certo? Tudo que você cria um arquivo de texto. Professor, estou criando aqui uma prova, estou fazendo aqui minha prova. Onde é que esse dado vai ficar armazenado? Ele vai ficar armazenado dentro desse componente aqui, ó, certo? É uma memória, como está dizendo aqui, que ela não se some. Diferente da memória, né, que a gente vai ver, do pente de memória, se eu deixar algo gravado, baixei um filme, baixei uma série, e desligar o meu computador, quando eu ligar novamente, aquela imagem, aquele filme, aquela série, ela vai ficar armazenada aqui dentro, certo? Esse HD aqui é um HD já mais antigo, certo? Esse é um HD que a gente chama de HD mecânico, que é esses HDs aqui, eles literalmente era como se fosse um CD, certo? Esse disco aqui, e toda vida que eu jogasse alguma informação no meu computador, ele meio que gravava a informação nele aqui, ó, certo? Aí, com o tempo, esse HD, ele ia ficando... Por que o computador ia ficando mais lento também? É porque o HD também tem a sua vida útil. Ele ia escrevendo aqui nesse disco e quando eu deletasse ele apagava, mas toda vida que eu apagava ficava um resquício desse HD. Até o momento que, depois de 5, 6 anos eu utilizando ele, mesmo eu formatando o meu computador, o HD ele já vai estar bastante desgastado, certo? É como arranhar um CD, limpar. Os arranhados vai sair um pouco, mas não vai sair tudo. Isso. E outra coisa, professor, é irônico, o nome é muito conveniente, porque é literalmente um disco, tipo, muito grosso, e ele armazena toda a informação do computador. Hoje em dia foi substituído pelos SSDs, que são bem melhores. Totalmente melhor. É como se fosse um cartão de memória. É literalmente um cartão de memória, né? Que substituiu o seu. É um cartão de memória. Que substituiu. Ocupa menos espaço. Na verdade, é a mesma tecnologia, só que aumentado
ele usa menos tamanho, e como ao invés de ser um disco que sempre tem que estar girando para poder armazenar informação, é só um monte de cabos com ligação direta que tem uma central no final, e essa central recebe e tira as informações. Aí quando você deleta, ao invés de tipo ficar vamos dizer, a ranhura no CD, sai de uma vez, sai tudo, não fica resquício. Tem a vida útil bem maior do que esse HD, e ele também, esse HD aqui, essa tecnologia mais antiga, se você desse uma pancada no seu computador, sei lá, batesse na mesa, ou então sem querer derrubasse o seu computador, ele podia arranhar. Aqui tem uma agulha, certo? É meio como se fosse uma espécie de agulha, não chega a ser uma agulha. Se ele sofre um impacto aqui, eu não sei se vocês já tiveram acesso a ver vitrola, essas radiolas mais antigas, que toca LP, que toca o disco, né? O disco de vinil. Ali, aquela agulha, se você tiver um impacto ali na mesa ou na vitrola, aquela agulha vai e arranha o disco. Dependendo do impacto, se você arranhar muito esse disco aqui do HD, o computador fica corrompido. O que aconteceu no caso do meu notebook. Até na sala dos professores, não esse ano, nem ano passado, né? Faz uns 2, 3 anos. Eu não sei por que o pessoal tem mania de ficar dando pancada na mesa, né? Eu estava aqui trabalhando na mesa e veio alguém e deu uma porrada na mesa, que na hora que deu uma porrada na mesa, o meu computador ficou com tela preta, na hora com tela preta. Quando eu fui ver, foi isso. A onda, né, o impacto foi tão grande que, como eu tinha um HD antigo, arranhou o disco e o computador ficou inutilizado. O SSD já não tem esse tipo de problema, né? Um outro componente, pessoal, também muito importante é a memória RAM, né? Que é uma memória de acesso rápido que fica no computador, certo? Essa memória, diferente do HD, é uma memória que ela fica de maneira virtual. Tipo, se você abrir um site no computador, ele vai acessar primeiro o pente de memória. Ou então, se você estiver utilizando algum programa, se você estiver fazendo algum programa de processamento, algum programa de, sei lá, de desenho, de edição de vídeo, a memória RAM, ela vai ser bastante utilizada para isso. Ela vai fornecer, ela meio que auxilia o processador no processo, ela auxilia o processador nessas funções, certo? É por isso que ela é um dos principais componentes, principalmente se você utiliza o seu computador para fazer processos muito pesados, né? Como dizem, como edição de vídeo, como eu falei, como jogar. Porque que quando você vai ver um computador game, diz assim, o meu computador aqui ele tem 16 GB de memória RAM, ou então ele tem 24 GB de memória RAM. Por que eles dizem que tem tanta memória? Porque isso auxilia muito nessa ferramenta. Se você estiver jogando um jogo muito pesado, vai exigir muito, tanto da placa de vídeo, né? Precisa muito da placa de vídeo, como precisa da memória RAM. É tanto que as placas de vídeo, as mais atuais, elas já vêm com a sua própria memória RAM, né? Para ajudar, para auxiliar esse processamento de um jogo, de alguma outra ferramenta. Uma coisa que eu gosto de falar, de usar, para não confundir quando eu for falar de memória RAM e memória e processador, é que a memória RAM armazena o que você está fazendo e o processador, ele meio que, como pode dizer, ele refina essa informação. Tipo, ele é como se fosse a RAM fosse os músculos e o processador fosse o cérebro. Sim. Você manda uma informação, o cérebro repassa. E a memória ela vai dividindo, né? É por isso que quando você tem um computador com uma memória muito pequena e você vou abrir aqui, abrir o Google, abrir um jogo, abrir, sei lá, um programa. Se eu abrir muitas ferramentas ao mesmo tempo, o computador ele vai e trava. Acontece muito, não sei se acontece no celular de vocês, no meu acontecia até eu conseguir trocar, de eu abrir várias páginas ao mesmo tempo. Ou então eu estou no meio do jogo, eu estou aqui jogando, aí de repente o celular, fecha o jogo. O que vocês acham que aconteceu quando o celular ele fecha o jogo de uma vez? Ou então ele fecha alguma página? O que vocês acham que aconteceu com o celular? Hein, pessoal? Quando eu estou jogando, nunca aconteceu com vocês não estarem jogando, de repente o jogo sai, a tela fecha.
É só no meu mesmo? Acontece o que os gamers gostam de chamar de crashou. Ou o Geralmente é a conhecido também memória. pelos mais velhos de o jogo infartou. É muito por. É muito da memória também, né? Às vezes tem dois motivos no celular, né? Pelo que eu conheço. O primeiro motivo é o processador, que às vezes o processador esquentou tanto, que aí ele tem o seu modo de segurança. O modo de segurança ele vai e desliga. Não sei se você já viu no celular, o celular está bastante quente, de repente ficou tudo preto. É um dispositivo de segurança que o celular tem. Na hora que ele chega no limite de temperatura, ele desliga tudo que ele estava fazendo. Tudo que ele estava fazendo, ele apaga. É como se ele resetasse. E o outro motivo é a memória. A memória do celular, às vezes, ela está, como ela é muito pouca e você está usando um jogo que exige tanto, esse jogo vai meio que falhando, né? Por ter poucas memórias. Beleza, pessoal?